Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui alguns cortes da imprensa repercutindo a vitória do nosso Mengão. Flamengo 4, Olímpia 2. Foi um jogo interessantíssimo no Mané Garrincha em Brasília, que lotou, né? Quase lotou. Tinha mais de 50 mil torcedores lá. 4-2, muitos gols, com golaço de BH, com gol de Lohan, com gol de Pedro. Cara, bem bacana, né? Gol do Luiz Araújo também, que saiu sentindo dores. Ainda eu não sei qual é a situação dele, o quadro dele, né? A gente vai ficar sabendo logo, tá, galera? Então, seguinte, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho e vamos ver aqui a repercussão dessa vitória do Flamengo pra cima do Olímpia. Foi um jogo bem legal. Vamos lá. Também teve Flamengo em campo, mas era amistoso contra o Olímpia. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente também com as informações deste jogo preparatório para esta retomada de temporada do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você, um bom dia. Rock and roll. Tudo bem, Gláucia? Um bom dia para você, um grande sabadão para todos aí. Beijos, Mário, beijos e abraços para todos. Elton por aí, Brela, enfim, todos que estão ligados neste Sport Center pela manhã. Pois é. Deixa eu só alterar a tela aqui, porque ontem deu direitos autorais, galera. Então, deixa eu mudar aqui. Eu, inocentemente, né, coloquei aqui os melhores momentos e deu direitos autorais da Flamengo TV. A Flamengo TV tá certo, né, cara? Vamos lá, simbora. Sábado de manhã, um tanto quanto fora do comum, né? Porque houve um jogo ontem à noite, sexta-feira, Mané Garrincha, 52 mil pessoas, pouco mais de 52 mil pessoas acompanharam esse amistoso do Flamengo com o Olímpia do Paraguai. Aquele amistoso que teve um tanto de pegada de Libertadores em algum momento, o Luiz Araújo até que marcou um dos gols. Tomou-lhe um catiripapo, saiu com dor no joelho, enfim, teve algum tipo de discussão. O Bruno Henrique foi cobrar o banco do Olímpia, é um amistoso e tudo mais. Enfim, teve aquele gostinho de Libertadores, as equipes já têm uma certa rivalidade, né? Já que lá em 2023 o Olímpia eliminou o Flamengo da Libertadores, o potente Flamengo. Então foi um amistoso para o técnico Leonardo Jardim fechar a sua intertemporada aí, que teve nesse período de paralisação, 4 amistosos, né? 3 na Europa e agora esse no Mané Garrincha. Venceu a maioria deles, empatou um jogo contra o River Plate, então de fato é uma boa experiência. O Flamengo fez 4 gols ontem, sofreu 2, muita gente criticando o Rossi pelo primeiro gol da partida sofrido pelo Flamengo, um gol do Olímpia quando ele deu rebote. Há alguns questionamentos assim da torcida nesse sentido, mas o Flamengo muito desfalcado, né, Gláucia? O Flamengo não tinha Danilo, Alexandro, Léo Pereira, o De La Cruz também, o Jardim informou depois que deve ficar mais um tempinho fora aí, disputou a Copa do Mundo, mas alguns probleminhas identificados nos exames, assim, então vai guardar ele um pouco mais. Enfim, Paquetá, Arrascaeta, Léo Ortiz, uma turma boa para voltar ainda. E ele deu uma reclamada um tanto assim da quantidade de lesões que o Flamengo vem sofrendo. O Varela disputou a Copa do Mundo, esteve em campo ontem. E o Emerson Royal entrou porque girou demais a equipe, o técnico Leonardo Jardim, amistoso para treinar mesmo. Então, depois da partida, podemos ouvir o Emerson Royal, lateral direito do Flamengo. Agora a gente vai conferir o que ele falou. Abra a boca, Royal. São características de jogos diferentes. A gente sabe que quando a gente vai jogar contra time europeu, time sul-americano, é diferente o jogo. É um jogo mais físico, um jogo de muita imposição física. E a gente sabe fazer isso também. A gente demonstra nesses jogos que a gente sabe jogar desse jeito também. Nossa mentalidade segue como a gente vem fazendo nos amistosos, porque a gente... sempre que a gente veste a camisa do Flamengo, é sempre uma final, a gente costuma dizer, a gente sempre tem que ganhar e não vai ser diferente, a gente vai entrar para fazer o nosso melhor. O Jardim, desde quando ele chegou, ele foi muito importante para mim, ele vem me dando confiança, né? Ele vem aproveitando o que eu tenho de melhor, que é a transição. Então acredito que eu venho evoluindo muito com ele, ele vem me dando toda a confiança e eu estou muito feliz de trabalhar com ele. Tá aí o lateral direito Emerson Royal,
que, enfim, participou da partida ontem, como eu disse, girou bastante, aproveitou para ver de novo alguns jovens. O Lohan fez gol na partida, embora contribuição do goleirão ali também do Olímpia, mas participou bem do jogo. O Lohan, enfim, caindo pela direita, jogador que era considerado uma joia do Flamengo, não teve muito bem no empréstimo lá na Itália, no Pisa, então ele está observando. O Johnny também jogando mais ali na defesa, algumas possibilidades para o técnico Leonardo Jardim, e importante lembrar que o Samuel Lino vem jogando mais por dentro, vem atuando bem nesses amistosos aí, o Samuel Lino tentando se reinventar um pouco, o Leonardo Jardim, achar reforços dentro do elenco, já que ele reclama bastante desses desfalques, não tem um Paquetá nem um Arrascaeta, e a questão de criatividade do meio de campo ali pode ficar um tanto quanto prejudicada. Agora deu aquela arrefecida, jogadores já de volta para o Rio de Janeiro, folga hoje, amanhã retornam às suas atividades para se preparar, porque na quarta-feira aí o Flamengo volta com tudo na temporada. Jogo na Arena Condá contra a Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Aí no domingo seguinte vai ter São Paulo no Maracanã. Lembrando que a Libertadores, dia 12 de agosto, começa o confronto com o Cruzeiro pelas oitavas de final. E aí o Flamengo vai tentando, Glaucia, quem sabe até lá dar algum reforço, como o Thiago Almada, quem sabe, para o técnico Leonardo Jardim, que ontem deu aquela reclamadinha. Está com muita lesão o Flamengo depois desse período de Copa do Mundo. Maravilha, Pedro. A gente, claro, segue contigo aí acompanhando essa movimentação do Flamengo, com janela, com tudo isso. Um beijo grande para você, para nossa equipe. Temos aqui também um pequeno corte do Sport TV News falando da vitória do Mengão. Vamos lá. Sport TV News está de volta e, conforme combinado, a gente vai falar agora primeiro do jogo do Flamengo. O Flamengo que venceu mais um amistoso antes dessa volta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogando no Mané Garrincha contra o Olímpia. O Olímpia saiu na frente com o gol do Delmas. Só que aí o Flamengo, ainda no primeiro tempo, conseguiu a virada com Pedro Lohan fazendo mais um gol. Pedro? Né? O Pedro. Quem diria que o Pedro faz gol, hein? Pedro. Quem diria? Ó, o Pedro deixando o goleirão gol dele. ajudou, mas categoria do Pedro como sempre, né? Como sempre, né? O Olha aí, domínio, que jogada bonita. né? Ganha o espaço. Pedro é brasileiro? Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Se precisar. Ah, Ancelotti, Pedro é brasileiro, tá? Pode convocar aí, mas agora não dá mais, né? Que pena. No centroavante poderia levar. Entendi. Né? Mas o Pedro não foi não. E aí, o Lohan, né, fazendo mais um gol durante essa fase preparatória do Flamengo. O Lohan também já tinha feito gol. O goleirão também tá brincando. Goleirão, hein? Eu vou te falar esse goleirão aí. Tá. Goleirão. Não tá com Oliveira. Ajudou, hein? Oliveira, né? Gaston Oliveira, Paraguai. O Rossi falhou, mas o goleirão deles é em minha Nossa Senhora. Rapaz, Não tá com a muito mão firme. furada, hein? Ah, demais. E o Bruno Henrique também, ainda no primeiro tempo, fez o 3-1. Será? Golaço, hein? Não, isso aí não dá. Aí não dava, né? vamos dar, vamos dar um respiro pro goleirão, vamos. Isso aí não é culpa dele, não. Esse aí. Não era o Xuxa, acertou Joga a o gol, né? luva, Ah, goleirão. na gaveta. Ó, que lindo, hein? Como é que é? tocou na Mas bola tocou também. na bola. Mas tocou na bola também. Tocou na Eita, bola. É assim, melhor deixar a bola entrar direto. Aí no segundo tempo, o Olímpia diminui com o Fernando Cardoso. Tá aí, galera. Erros acontecem, né? O garoto também erra. Aí teve um vacilo ali. Do Johnny. Do Johnny, Muito tenta bom. dominar a bola no O Johnny é Johnny bom deu lateral. assistência, E tá na hora de errar mesmo, é um amistoso. Johnny. Acabou de subir da base, né? Do sub-20. Lateral esquerdo, zagueiro, menino muito bom. Fiz um jogo dele contra o Benfica, fez um belíssimo jogo. Goleiro, meu Deus do céu, goleiro. Que goleiro ruim, cara. Gente, o goleiro tava legal hoje não, hein? Tava bem não, né? O Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo não quis saber, não. O Flamengo tem muita qualidade. Esse time do Flamengo ainda falta alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo, né? O seu principal, o Arrascaeta, né? Um grande craque dessa equipe. E mesmo assim continua com muita qualidade essa equipe do Flamengo. Vai voltar no Campeonato Brasileiro tentando buscar o líder, que é o Palmeiras. E ainda tem a Libertadores ainda para buscar mais um sonho aí, né? Isso, o Flamengo fazendo mais um amistoso, né? O Flamengo fez 3 amistosos naquele torneio de Algarve. Esse 4º amistoso, eu acho interessante essa posição, porque você leva a marca, né? O clube levou a marca para a Europa, os torcedores do Benfica também sendo apresentados de perto, né? Eu fiz esse jogo. 70%, se não for mais, eram torcedores do Flamengo no estádio. Boa.
Bem, temos aqui também um corte sobre mercado da bola do Flamengo. Notícias sobre Almada. Vamos lá. Sobre o Almada, tá? A galera tá falando de Almada, o Almada vai pintar, será que vai reforçar o Flamengo? O Flamengo segue de olho na contratação do Almada, é um jogador que o Mengão quer muito. Eu ouvi que o Mengão prepara ali uma oferta na casa dos 25 milhões de euros e foi o único clube que está na disputa ali com o Flamengo aqui na América do Sul é o River Plate, que ofereceu 20 milhões de euros. O Flamengo segue a todo vapor, está otimista nos bastidores para conseguir essa contratação do Almada. Mas ele não vai ser o único, não, tá? Não vai ser o único reforço que o Flamengo quer no mercado. Tem o Almada, que é ele para o meio atacante, quer mais 2 jogadores para o ataque. Talvez um camisa 9 e um jogador de ponta. Então o Flamengo está no mercado, quer se reforçar, mas quando a gente fala de um grande investimento do Flamengo no mercado, será apenas o Almada, que aí a gente está falando de uma negociação acima dos 25 milhões de euros. Além disso, para contratar o Almada, tem que vencer a disputa do futebol europeu, porque o Almada já falou ao seu staff que tem a preferência de permanecer na Europa. Então, tem um obstáculo ali no Flamengo. O Almada tem a preferência de seguir na Europa, só vai resolver esse assunto a partir da próxima semana, tá bom? Então vamos ficar muito ligados nisso. E a matéria também está no nosso site, o Daniel Bocato também apurou por aí, mas o Flamengo quer muito o Almada. É esse reforço que o Mengão está de olho. E também tem um outro jogador por aí, falaram do Zé Lucas no comentário aqui. Muita gente falando dos palpites para o jogo de amanhã da Espanha e Argentina. E daqui a pouquinho eu vou falar com o Antônio Gabriel, que também tem informações sobre o Zé Lucas, a joia do esporte que o Flamengo quer contratar. E tá uma disputa aí no mercado. Ô Antônio Gabriel, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o Flamengo, mas agora você chegando aqui no nosso chat, Davi Souza, 3-0 Espanha. Ainda tá falando sobre o Almada aqui, o Rafael Gomes mandou loucura pagar isso no Almada que tá com a seleção argentina, né? Cara, não sei se é uma loucura, né? A gente tá falando de um jogador que foi campeão da Libertadores e brasileiro com o Botafogo, um cara cracaço, só não tava tão bem no Atlético de Madrid assim. Vou trazer uma outra informação sobre o Flamengo, porque o Flamengo fez uma intertemporada, uma mini pré-temporada aí pra volta do Brasileirão, e fez 4 amistosos, né? Participou de um torneio lá em Portugal, acabou vencendo o Benfica, empatou com o River Plate por 2-2, venceu o Lausanne por 2-0, venceu o Benfica por 2-1 e bateu o Olímpia ontem por 4-2. E aí, conversando com uma fonte do Flamengo, o Flamengo avaliou a intertemporada como super positiva, porque o Flamengo enfrentou adversários complicados, se saiu muito bem e mostrou algumas questões do elenco, por exemplo. Detalhe, né? Com muitos desfalques, né, galera? E venceu. Acho que foram 3 pilares, assim podemos dizer, que também de ouvir uma fonte. Que o Flamengo ganhou dinheiro com essa viagem, com esses jogos, lucrou dinheiro no bolso, avaliou os jovens, o Leonardo Jardim conseguiu utilizá-lo mais nas partidas e colocar também no jogo contra o Olímpia, que foi muito importante, conseguiu avaliar mais de perto e também terminou invicto, né? Não perdeu nenhum dos 4 jogos, apenas empatou o jogo contra o River Plate e com boas atuações, dando aquele gás a mais por sequência na temporada. Aí o Jardim até reforçou um discurso publicamente e também nos bastidores com a diretoria, que é de não abrir mão de nenhum jogador importante do elenco, porque o elenco é curto. Então o Flamengo reforça esse discurso nos bastidores, que é de não negociar peças importantes no elenco. Lógico, Plata, Carrascal, Pulgar, são nomes que estão avaliados ali no mercado, muitos clubes querem, mas que o Flamengo já se pronunciou que não quer negociar nenhum nome nesse meio do ano. Eu vi muitos rumores nas redes sociais falando da questão do Pulgar com o Flamengo, eu até fui perguntar para uma fonte, porque o Pulgar tem contrato com o Mengão até dezembro de 2027, e ele tem uma multa rescisória na casa dos 4 milhões de euros, que é uma multa rescisória considerada baixa. E aí eu ouvi que alguns clubes do futebol europeu, dos Estados Unidos, da Arábia, já sinalizaram, mas não ao Flamengo, que não chegou nada até esse momento, que topam pagar essa multa rescisória para tirar o Pulgar do Mengão neste meio do ano. Não pensa em negociar nenhum nome importante, repito aqui, e vai dar mais oportunidades para esses nomes da base. Alguns nomes ganharam muita moral nessa mini intertemporada que o Flamengo fez, tá? Por exemplo, Lohan, que é um jovem que estava emprestado ao Pisa da Itália e voltou agora para o Flamengo, fez gol e deu assistência ontem na partida contra o Olímpia, ganhou muita moral com o Leonardo Jardim nos bastidores, que foi elogiado publicamente.
O zagueiro João Vitor, o meia Josh, o atacante Wallace Ian. O Wallace Ian também que estava cotado para deixar o Flamengo nesse meio do ano. Então foram alguns dos jovens que foram utilizados pelo técnico Leonardo Jardim, que aproveitaram muito bem essa mini temporada, intertemporada, e estão com a moral alta. Não quer dizer que eles vão agora ganhar várias oportunidades, que vão ser titulares do Flamengo, até porque a concorrência é alta. Mas diante desse discurso do Leonardo Jardim dizer que o Flamengo tem um elenco curto, pode acabar de vez em quando eles serem utilizados. E só reforçando aqui, o Flamengo tem 3 prioridades no mercado. São 3 reforços que o Flamengo está negociando. Almada, peça-chave que é para o meio de campo ali, gerar mais concorrência, um cracaço de bola e mais 2 jogadores para o ataque, tá bom? Antônio, me atualiza, vamos conversar sobre o Zé Lucas, porque você é um cara que cobre bem o dia a dia do esporte, sabe muitas informações sobre o Leão da Ilha e agora tem uma concorrência no mercado, pelo que eu apurei, pelo menos aqui no futebol brasileiro, entre Flamengo e Cruzeiro que querem contratar o Zé Lucas. Flamengo, a prioridade seria não utilizar ele no time principal, mas sim para o time sub-20. E depois conseguindo colocar ele de vez em quando ali no profissional, dando umas oportunidades. Já o Cruzeiro, que também quer a contratação dele, pelo que eu vi, já é para o time principal. E o Sport, eu ouvi falar em propostas na casa dos 5, 6 milhões de euros. Aí eu fui conversar com uma fonte no Leão, você pode até confirmar que você apurou bastante. Eles falaram assim, não, muito baixo, acima de 10 milhões de euros, que dá mais ou menos mais de 50 milhões de reais. Antônio, por favor, complemente as informações que você apurou por aí. Mas sobre Zé Lucas, tá? A gente tá aqui na Argentina, mas vamos trazer informação do Esporte Clube do Recife também. O que deu pra gente conversar com algumas fontes do clube, até ligadas ao staff do Zé, eu liguei pra muita gente, conversei com muita gente quando as primeiras notícias começaram a surgir, é que existem 4 times num páreo de fato mais forte pelo Zé Lucas, tá? 2 brasileiros e 2 clubes estrangeiros. O primeiro brasileiro é o Flamengo. Isso aí já todo mundo sabe. O Flamengo tem esse plano de colocar o Zé Lucas de início na categoria sub-20. Existe um entendimento do staff e do próprio esporte, mas também existe um caminho livre para o Zé Lucas tomar a decisão sobre o futuro dele, o esporte analisando as propostas. E esse entendimento a respeito do Zé Lucas ir para o sub-20, de algumas pessoas, não são todas, e não é também um entendimento que vai influenciar a decisão, é de que o Zé, no futebol brasileiro, ele precisa continuar ganhando minutagem no profissional. O Zé já teria demonstrado com a camisa do Sport, no nível de Série A no ano passado, que tem condições sim de continuar ganhando minutagem no profissional, para além das categorias de base. Por isso também existe um entendimento de que a preferência seria uma proposta para o futebol de fora, o futebol do exterior. Um outro clube que tem interesse forte no Zé Lucas é o Botafogo, tá? O Botafogo chegou a fazer proposta para o Zé Lucas, que foi rejeitada, e segue o interesse do Botafogo em relação ao Zé. A grande questão é que alguns pensam que o Botafogo pode não ser um bom destino, e aí falando do negócio pro lado do esporte, porque o Botafogo está vivendo problemas financeiros e o esporte enxerga no Zé Lucas, para além de um ativo, para além de uma grande joia, um jogador promissor para o futuro, um jogador que com o dinheiro da transferência vai ajudar em muito a temporada 2026 do esporte, já que o segundo semestre financeiramente está muito apertado. Então, negociar com um clube que está com histórico recente de mal pagador pode não ser também uma alternativa, mas repito, a decisão será do Zé e do staff, mediante o esporte dando ok para uma boa proposta. E os 2 clubes de fora, a gente traz aqui em primeira mão para quem está acompanhando o Fala Fonte. Shakhtar e Lille da França. São 2 clubes interessados sim no Zé Lucas e que estão conversando com o Esporte Clube do Recife. Alguns detalhes dos bastidores, tá? O esporte manteve reuniões com o staff e também com o departamento de futebol para analisar cada um dos interesses, tá? Cada uma dessas propostas. A mesma coisa, Felipe. A saída do Zé é iminente. Não à toa o esporte afastou ele do elenco profissional. Ele não vai disputar os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E se de fato for negociado, não joga mais pelo esporte nessa temporada 2026. Com o pombo passando na frente e tudo. Tem isso não, tá? Mas essa é a grande questão do Zé Lucas. Sim, vai ser negociado. A tendência é que ele não jogue mais pelo esporte, somente diante de um hecatombe. Um desastre, de fato, para o Zé Lucas não ser negociado nessa janela de transferências. Interesses mais fortes, tá? Eu nem citei o Cruzeiro. Eu nem citei o Cruzeiro, que tá se falando também, tem interesse, mas os interesses mais fortes são esses 4. Flamengo, Botafogo, Lille e também o Shakhtar Donetsk. É isso aí, Antônio. Até conversei com uma fonte hoje mais cedo que me disse a seguinte frase, abre aspas para a fonte. A camisa do esporte não permite uma negociação apressada ou que não seja interessante para a instituição. Então casa muito com o que eu, o Antônio Gabriel estamos apurando aqui.
Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Shakhtar, Lille. Diversos clubes estão interessados no Zé Lucas, que é uma joia do futebol brasileiro, que tem várias passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, capitão da Seleção Brasileira Sub-20, mais de 40 jogos pelo profissional do esporte. Então, é um jogador muito valorizado e que o Antônio Gabriel também traz aqui a informação que todas as possibilidades vão ser analisadas, mas que ele não atua, mas não é isso, né, o Antônio? Que ele não atua mais pelo Leão da Ilha. Isso. A tendência é que não. E só um detalhe também sobre toda essa movimentação e questão de valores que você falou também, Felipe. O Sport vendeu há 2 temporadas o Pedro Lima para o Wolverhampton por 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais à época, a maior negociação da história do Sport Clube do Recife. De início, o Sport tinha como meta vender o Zé Lucas por mais de 10 milhões. Mas a situação atual do clube e as demonstrações da própria gestão do Matheus Souto-Maior, presidente do Sport, de forma muito franca, muito transparente, dizendo que sim, o Sport precisa vender o Zé Lucas por questões financeiras, faz com que muitas pessoas do mercado, até algumas fontes que trabalham mais no mercado, que eu pude conversar, executivos, agentes, acreditem que o Zé Lucas não vai ser negociado por mais de 10 milhões de euros. Mas é um valor muito próximo, tá? Diria para você que se bater uma proposta de 8,5, 9, o Sport já se interessa bastante e pode fazer negócio. Muito obrigado, Antônio Gabriel. Você é sempre brilhante, arrebentando aí pela Argentina. Continua ouvindo a galera por aí, boa sequência de cobertura, tá? Agora vamos conhecer aqui um pouco do Zé Lucas, jogador que o Flamengo tem interesse, volante de 18 anos, tá, galera? Se você já viu alguns lances dele pela internet, comente aqui, tá? A gente não coloca lances porque tem direitos autorais. Bem, vamos conhecer um pouquinho do Zé Lucas. O jovem Zé Lucas, de 18 anos, consolidou-se como uma das maiores promessas recentes formadas na base do Sport Clube do Recife. Atuando como volante, ele possui características marcantes que rapidamente chamaram a atenção no cenário do futebol nacional e internacional. Quais são as suas principais qualidades em campo? Vamos lá. Balanço e pressão defensiva. Zé Lucas é frequentemente elogiado por sua capacidade de organizar o balanço defensivo da equipe. Ele se destaca por exercer uma forte pressão na saída de bola adversária, ajudando o time a recuperar a posse rapidamente. Interessante, né? Imposição física. Mais um atributo legal. É um jogador que apresenta muita força física e uma passada larga, atributos que o ajudam a cobrir grandes faixas de campo e se impor nas disputas de bola. Mais um atributo bacana, galera, a versatilidade tática. Embora sua posição de ofício seja de volante, ele tem facilidade para atuar em funções de suporte pelas alas e até mesmo participando mais do comando de ataque, características que desenvolveu durante a sua formação. Pois é, né? Estamos falando de um jovem de 18 anos. Mais um atributo, maturidade e visão de jogo. Apesar da pouca idade, demonstra um excelente posicionamento em campo. Suas decisões costumam ser rápidas, seguras e bem executadas, evidenciando um nível de maturidade e foco acima da média. É o que eu falei, nem parece que tem 18 anos. Mais um atributo bacana, qualidade, hein? Liderança. A sua capacidade de liderança é notável, tanto que foi o capitão da seleção brasileira durante a disputa da Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2025 no Catar. A adaptação de Zé Lucas ao futebol profissional foi considerada meteórica, demonstrando muita personalidade ao lidar com a pressão da torcida na Ilha do Retiro logo de imediato. Devido ao seu grande desempenho e projeção, o jogador passou a ser monitorado de perto por olheiros de ligas europeias e, em meados de 2026, avançou em negociações para uma transferência internacional. É por isso que o Flamengo quer contratar esse jogador de 18 anos, um jovem bom de bola. E aí, o que vocês acharam? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Eu, pela primeira impressão, pelo que eu pesquisei sobre ele, eu achei um bom jogador, um jogador que vale a pena se investir, galera. Beleza? Minha opinião, tá? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras
e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!